Um mercado lucrativo e que não para de crescer. Os videogames ganham cada vez mais adeptos e a atividade já se tornou profissão. Mas com o crescimento aumentam também as ações na justiça. Jogar para se divertir, para passar o tempo, para se entreter com os amigos. Por décadas, essa foi a realidade dos videogames. Mas com o passar dos anos e o crescimento da tecnologia, a atividade virou profissão e bem lucrativa. Segundo dados do site Tech4Me, de junho do ano passado, o Brasil ocupa a 13ª posição entre os maiores mercados de gamers, com uma arrecadação de US$ 1,5 milhão por ano. Os jogadores podem ganhar salários que variam de 3 a 20 mil reais por mês. E os mais famosos chegam a faturar até 100 mil reais com patrocinadores, monetização e venda de produtos. Com a pandemia da Covid-19 e o isolamento social, o número de novos gamers cresceu expressivamente. Segundo o levantamento de uma consultoria chinesa voltada para este tema, 2 bilhões e 700 milhões de novos jogadores surgiram no último ano em todo o mundo. Com a ampliação do mercado, aumentaram também as questões jurídicas relacionadas ao universo dos videogames. A Justiça passou a receber ações que envolvem vários tipos de problema, como o banimento de jogadores e irregularidades em contratos de atletas virtuais, que apontam violações do Estatuto da Criança e do Adolescente e calotes na prestação de serviço. Este foi um dos principais problemas enfrentados pelo Heitor, que por muitos anos foi gamer profissional. Eu comecei a jogar, era em 2011, então não tinha... Se hoje não tem, naquela época não tinha nada. Nada. Só tinha gente dando calote. Hoje já está melhorzinho no Brasil. Não tem ainda regras assim, em leis e coisa e tal, mas algumas empresas hoje em dia elas já têm CNPJ, os jogadores eles têm contrato, os contratos têm multa, têm salário, tem tudo mais. É claro, isso são alguns jogos, não é para todo mundo, não é para nem 1% das pessoas que jogam. Grupos organizados em times que participam de grandes campeonatos de jogos online também relatam dificuldades para trabalhar no ramo com segurança jurídica. Situações em que a minha própria organização já passou de você, por exemplo, comprar uma vaga no campeonato e acontecer alguma coisa e você não ter nem como cobrar juridicamente por essa vaga ou por esse direito, porque nada foi assinado, e mesmo que tivesse sido assinado, nada foi ajuizado, como eu recebi essa resposta de um organizador de uma liga. Bom, para repercutir o assunto, eu converso agora com a advogada e presidente da Associação Brasileira de Gamers, a Caroline Maura Mafra. Olá, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso, Carol. Vimos na reportagem que os jogadores enfrentam uma série de dificuldades no que se refere à falta de regulamentação ou uma regulamentação específica aqui no Brasil. Ela ainda é tímida, de fato? O que nós temos hoje? Então, hoje no Brasil a gente tem vários times estruturados, como por exemplo a NTZ, a PEN, a Lounge, e até mesmo times mais tradicionais que estão se aventurando aí no mercado de esportes, por exemplo o Flamengo e o Santos. Acontece que existem, lógico, times que já são bem estruturados, né, em termos jurídicos, como também existem times que foram uma união de jogadores ali que gostam muito e se deram muito bem e formaram um time, uma marca, e estão aí no mercado participando de campeonatos, tanto os amadores quanto os profissionais. Infelizmente, não é todo mundo que pode se dar ao luxo de ter uma estruturação, por exemplo, da NTZ. Mas eu acho que esse abuso é um problema não só específico dos games, mas também é um problema cultural que a gente tem que enfrentar, né? No tocante à regulamentação questionado, hoje a gente tem aí mais avançado o projeto de lei 383 de 2017, e a gente tem também a lei 11.296, que foi aprovada no estado da Paraíba, que nada mais é do que uma copia e cola, vamos dizer assim, do PL 383.
Eu acho que é tudo muito novo, né? E aí o Brasil também precisa estar se adaptando a essa nova realidade, porque é um mercado novo, um mercado muito promissor. Certamente precisaremos enfrentar essa questão, sim, porque os casos estão chegando na justiça. Nós já temos a judicialização, é uma realidade nesse setor. Eu acho que se refere às questões trabalhistas, principalmente, e várias outras, né? Como é que a senhora enxerga essa realidade? Então, com relação a essa judicialização, é sempre um problema, né? A falta de regulamentação, eu não acho que ela acaba sendo um prato cheio para as disputas judiciais. Até mesmo porque o mercado de games é um mercado muito dinâmico. Ou seja, os produtos eles são alterados diariamente. E esse dinamismo, caso a gente depender do nosso Congresso para aprovar um projeto de lei, a hora que eles aprovarem já vai estar obsoleto. Então, a gente defende a autorregulamentação do mercado. Ou seja, os próprios players do mercado ditarem as suas próprias regras e cumprirem as próprias regras. Mas aí teria que ter uma agência fiscalizadora, enfim, alguém, né, fora, um terceiro interessado na parte, um amigo escuro, digamos assim, entre aspas, para poder fazer essa aferição. É difícil, né? E o que acontece, Rafaela, que é diferente do futebol, onde ninguém é dono da bola, nos games existe um dono da bola, que são as publishers. Quem são as publishers? São as desenvolvedoras dos games. Por exemplo, a Riot é a desenvolvedora do League of Legends, que é um sucesso aí internacional. A Garena é dona do Free Fire e elas que ditam as regras do jogo. Então, é muito complicado a gente falar aqui de regulamentação, ou até mesmo um órgão regulador. Bom, agora quem dita as regras do jogo lá em casa em relação a que horas que vai jogar e tudo sou eu, porque os meus filhos adoram esses joguinhos, pedem para comprar o tempo inteiro. Agora, como mãe e vários pais que estão assistindo também, eu quero que você fale um pouquinho sobre uma questão sensível que se refere aos direitos e garantias das crianças e dos adolescentes. Nós temos aquele loot box, né? Não sei nem se é assim a pronúncia correta, aquela compra de joguinhos. Há um dinamismo muito grande, lançamento de roupas para os jogadores, novos jogos, enfim. E aí, esse comércio aliado a uma linguagem é um ambiente que não é tão adequado para determinada faixa etária. Isso, é claro, cabe aos pais essa fiscalização, mas há também alguma responsabilidade desses gestores dos jogos no que se refere à proteção dos menores? Então, é importante a gente entender o que são as lot boxes. As lot boxes nada mais são do que caixas que são vendidas ali em determinado jogo que tem um conteúdo aleatório, né? Então, você adquire a caixa e você não sabe o que vai ter dentro. Pode ter uma skin, né, que são as roupinhas, ou até mesmo uma arma diferente ali que pode dar um certo poder para um jogo. Mas a grande discussão aqui é se as lot boxes podem ser configuradas como um jogo de azar, né? Pois se for, há a proibição da sua utilização decorrente do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que nós sabemos é que há países que consideraram as lot boxes como uma forma de aposta. Por exemplo, a Holanda e a Bélgica. E, por consequência, tiveram a remoção dessas caixas dos seus jogos. Resta saber como que o Brasil vai se posicionar com relação às lot boxes. Enquanto não há regulamentação, e aí trazendo um pouquinho a sua situação, né, que é a situação de muitos pais, é importante os pais entenderem como funciona a dinâmica do jogo. Isso porque muitos jogos, nada se paga para jogar, ou seja, a criança faz o download e começa aquela diversão de forma gratuita. Então, a compra da lot box, ela é uma opção do jogador, né? E ela depende de um cartão de crédito que já esteja pré-cadastrado. Ou seja, provavelmente esse cartão de crédito é do adulto. Então, eu acho que é interessante os pais conversarem com seus filhos e ditar ali as suas próprias regras do jogo. Mas a gente está no caminho certo, né? Já existe uma associação, a Associação Brasileira de Games.
A Carolina é advogada e presidente dessa associação. Quer dizer, devagarzinho a gente vai se ajustando com regulamentações, com pais e audiências públicas, para a gente falar mais sobre esse assunto e regulamentar a matéria, que não é somente aqui no Brasil, no mundo também, há essa falta de regras claras, né? Carol, convido você já, antecipo o convite para a gente falar mais sobre esse assunto em outro programa aqui na grade da TV Justiça. Infelizmente o tempo é curto, agradeço demais a sua presença. Boa tarde para você, até a próxima. Eu que agradeço e fico até uma próxima. Muito obrigada pelo convite. Tchau, tchau.